presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social, SBPS. Por favor, senhora Mariana Furtado Arantes, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social. Bom dia. Não posso deixar de me pronunciar por um fora Temer e direta já. E dizer também que eu estava ontem no ato Ocupa Brasília, e realmente foi uma covardia contra nós, trabalhadores, o que foi feito ali, né, uma tentativa de exposição de um poder que eu acho que esse governo ilegítimo, não tenho certeza, ele nem possui. Então, ele fica tentando usar até de uma figura, né, de força para tentar impor e cercear os trabalhadores que só tinham uma arma ali, era o canto deles, era a voz, em defesa de liberdades democráticas e em defesa dos seus direitos. Era isso que eles tinham ali. E foi uma covardia muito grande, porque até quando a gente estava voltando, indo embora do ato, os policiais eles vinham atrás, com sirenes, viaturas, bombas, acertando os manifestantes até nas costas, por trás. Entendeu? Isso é muito grave. E outra coisa a acrescentar, faziam ataque aéreos. A gente estava lá cantando, rasantes de helicóptero, jogando gás em cima da gente, e aí baixava para a hélice do helicóptero esparramar o gás na população, como forma de esparramar, né, os trabalhadores. E fora o uso de arma letal. Não sei se vocês sabem, um trabalhador foi acertado na nuca, ou seja, pelas costas, né? Então, é grave essa situação. E aproveito para cumprimentar a mesa e todo o esforço do senador Paim e de entidades representativas dos trabalhadores. Desculpa ficar de costa, viu? Não, não. E também que defende os direitos dos trabalhadores em instituir essa CPI da Previdência. Na luta de classes, essa CPI representa uma importante conquista para o trabalhador, porque é um espaço para se denunciar e publicizar mais esse assalto que o empresariado de diversos setores, financeiro, industrial e serviços, prepara em desfavor ao trabalhador brasileiro. Principalmente em tempos em que os principais canais de comunicação são monopolizados pela burguesia, pelo empresariado, e, com isso, massificam e deturpam toda essa lógica dessa proposta da reforma da Previdência, que humilha o trabalhador brasileiro. E, enquanto conselheira do Cefes e representando os assistentes sociais brasileiros, agradecemos o convite para participar dessa audiência, por reconhecer o nosso compromisso com a luta e defesa dos direitos de nós, trabalhadores. Esclareço aqui que o convite feito para o Conselho foi em decorrência de uma nota publicizada por nós, do Conselho, em fevereiro desse ano, em que a gente manifesta os impactos regressivos dessa PEC, né, 287, dessa proposta, dessa reforma, em que ela faz todo um processo de desmonte dos nossos direitos sociais, de nós trabalhadores, e traz impactos que degradam não só a vida dos trabalhadores, mas também a nossa possibilidade de ter um processo de envelhecimento mais saudável. Nós, assistentes sociais, somos sujeitos da classe trabalhadora. E, como tal, temos clareza ética e política de que nossa luta ela é coletiva e se constrói cotidianamente contra toda essa investida do empresariado nacional e internacional e seus representantes políticos para maximizar essa mais-valia e exploração da força de trabalho e regressão dos direitos. Nesse ano, inclusive, lançamos a nossa campanha em defesa das liberdades democráticas e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós, assistentes sociais, temos lado, e o nosso lado é em defesa dos direitos dos trabalhadores e em defesa das liberdades democráticas. Nessa direção, não nos cabe aqui
o discurso oficial desse governo ilegítimo de que a reforma da Previdência é necessária para a sustentabilidade do sistema previdenciário e manutenção da proteção dos trabalhadores. Essa falácia já foi desconstruída por relevantes entidades que fazem auditoria das contas da Previdência e Seguridade Social, como a própria Anfip e como o próprio que o Conselho Federal de Economia e a Sociedade Brasileira também, né, acabou de elencar aqui nessa audiência. Sabemos que esse discurso oficial desconsidera princípios básicos da solidariedade e da Seguridade Social e reproduz a ideia de seguro, promovendo o fortalecimento dos fundos privados, maximizando ganhos de capital, isto é, a privatização da Previdência. Esse modelo de contra-reforma da Previdência já se encontra em falência em vários países, como o Chile. A população ocupa o Chile, faz diversas manifestações no Chile contra esse modelo de previdência social. E nós, aqui no Brasil, estamos querendo repetir uma situação que em países como o Chile já está sendo desvelada e sendo combatida pela população. No Brasil, essa contra-reforma continua promover o saqueamento das contas e fontes da Seguridade Social, principalmente com a DRU. Ela desconsidera e omite a diversidade de todas as fontes diretas e indiretas que custeiam a Seguridade Social. Ela abona o empresariado com perdões de dívidas, com isenções tributárias, com práticas de sonegações de impostos. Ela desconsidera as contribuições diretas e indiretas dos trabalhadores, aplicando regras de transição que desconsidera a maior parte dos trabalhadores do mercado de trabalho, formado por homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 40 anos. Aqui é um ponto central. As regras de transição que se aplica para essa reforma da Previdência, não se faz nenhuma associação quais são os homens e mulheres que ocupam o mercado de trabalho e que já são contribuintes da Previdência Social, excluindo eles desse processo. Ou seja, essa reforma tem claro lado em desfavor dos trabalhadores e a favor do capital, dos patrões, dos empresários. Não reconhece, pois, o trabalhador como sujeito partícipe dessa sociedade, nem como força de trabalho, que move toda a produção e os serviços que garantem a existência dessa sociedade. Essa reforma, somada à reforma trabalhista, tem uma clara direção de favorecer a mortificação física e subjetiva dos trabalhadores brasileiros. Para mim, que sou assistente social do INSS, eu também trabalho no INSS, desde 2009, isso fica claro. Tenho o privilégio de trabalhar cotidianamente com a classe trabalhadora, principalmente os mais expropriados nessa sociedade e submetidos a condições degradantes e precarizadas do mercado de trabalho. E essa reforma é clara, ela não considera nenhum estudo de precarização do mercado de trabalho. Como se não existisse mercado de trabalho informal no Brasil. E assim como o Dom Leonardo colocou, que está próximo das comunidades indígenas, nós, assistentes sociais, estamos próximos de trabalhadores informais e formais do Brasil, próximos dos ribeirinhos, próximos dos indígenas, desenvolvendo trabalhos com eles. E sabemos da realidade com a qual nos deparamos de um país que passa por um processo de acentuação da desigualdade social e de concentração de riqueza. E sem essa PEC 287, eu já me deparo, ali como assistente social do INSS, sem as mudanças dessa PEC, com situações de vida de trabalhadores que sequer completam 15 anos de contribuição, quando atingem 60 anos e 65 anos. Ou seja, eles não vão ter a proteção social da Previdência. Sem a mudança dessa PEC. Não são um ou outro trabalhador, são vários. E a alternativa que ele tem, qual é? É o BPC, que eles colocaram aqui, que é o benefício assistencial, que eles também almejam aumentar o tempo, a idade, para que tenha acesso a esse benefício. E uma coisa que é importante a gente destacar é que
tanto esses benefícios previdenciários quanto os benefícios assistenciais, que em sua maioria, que é o previdenciário, é de um salário mínimo, as pessoas, elas utilizam esse benefício para coisas assim imediatas, necessidades imediatas, como medicação e alimento. E, em algumas medidas, custeios de serviços de saúde, porque, infelizmente, o nosso SUS também está sendo precarizado e estamos passando por um processo de privatização da política de saúde. Então, quando a gente coloca a importância dos benefícios previdenciários e o BPC, do assistencial, se refere à manutenção imediata, básica da vida das pessoas, que é a questão da saúde e da alimentação. Outra questão, esses trabalhadores que chegam aos 60 e 65 anos hoje, sequer tendo 15 anos de contribuição, não significam que eles não trabalharam por toda a sua vida. É o contrário. Significam que eles se inseriram em parte do seu tempo de vida, de labor, no mercado de trabalho informal. E não tiveram sequer uma proteção do Estado. E não vão ter quando atingirem a velhice, ou se passarem por um processo de adoecimento, ou ainda, no caso, adoecimento, né, e no caso da mulher, na questão da gestação, como a questão da licença, salário e maternidade. Eu tenho vários exemplos para colocar para vocês aqui, de trabalhadores de 32 anos, de 36 anos, que iniciaram o trabalho, sabe quando? Com 8 anos, 10 anos de idade, principalmente na zona rural, ou como ajudante de construção civil, de maneira precarizada, e que agora, aos 32 e 36 anos de idade, já enfrentam dificuldades de permanecer mesmo no mercado de trabalho. E, às vezes, eles não conseguem nenhuma proteção do BPC, porque depende de perícia médica, que é bastante restritiva, e também, às vezes, não consegue nenhuma proteção previdenciária, porque não tinha recolhimento, recolhimento para a Previdência Social, né, contribuição social. Então, essas pessoas, elas vão ficar passando por um processo de adoecimento, e os juízes vão trazer isso para você na próxima audiência, senador e demais, né, ouvintes. Porque eles vão recair na justiça para tentar acessar uma proteção social do Estado. Porque a nossa proteção hoje oferecida sequer abrange todos os trabalhadores do mercado formal e informal no Brasil. Então, eles recorrem à judicialização para tentar uma certa proteção social do Estado. Isso é muito sério. Isso significa que essa PEC, ela não atende sequer às atuais condições. Ela não vai atender, porque a proposta que existe hoje de Previdência Social, ela já não abrange os trabalhadores brasileiros do mercado informal e formal. Então, essa PEC 287, que é mais restritiva ainda, ela muito menos vai satisfazer a proteção social dos trabalhadores brasileiros. É importante destacar ainda que, paralelo a essa PEC 287, esse governo ilegítimo já vem promovendo uma série de medidas de desmonte das agências da Previdência Social. A política de Previdência Social, ela não está sendo desmontada apenas com essa PEC 287, mas já com medidas administrativas. Vou dar um exemplo para vocês. Eles estão promovendo agora a inclusão de teletrabalho, discussão e já inclusão de projetos pilotos, de teletrabalho, de APS digital e terceirização dos atendimentos nas agências de previdência social. Sabe qual o principal objetivo que eles colocam? Tirar a população das agências, esvaziar as agências e promover uma fila eletrônica nas agências de previdência social. Ou seja, a razão de existir da política de previdência, a razão de existir das agências de previdência social são os trabalhadores, é a proteção social dos trabalhadores. E agora, mais uma vez, esse governo ilegítimo, por meio de medidas administrativas, está esvaziando as agências de previdência social, promovendo projetos de implantação de APS digital e teletrabalho. Não vão ter, se a população quiser acessar serviços da Previdência, ela terá que ter acesso a mídias
né, a internet, aplicativos em celulares, né, canais remoto telefone, ligar, não vai ter o contato direto com o servidor. Isso é muito sério. Isso muito sério porque dificulta, inclusive para a população, a transparência de todo o seu processo de atendimento na política de previdência social. Dificulta o acesso. Várias outras medidas administrativas também já estão sendo tomadas para dificultar o acesso da população ao BPC. Então, recentemente, eles soltaram diversos memorandos e portarias, colocando uma série de etapas para que a população tenha possibilidade de requerer o BPC. Tá? É uma série de restrições. E isso tem dificultado muito o acesso da população ao benefício de prestação continuada e também aumentado os indeferimentos desses benefícios. Essa reforma, ela é uma afronta ao trabalhador, por não considerar as características e condições de trabalho aviltantes a que estão submetidos, principalmente os que realizam maior esforço físico e sofrem com desgaste mental, como a questão da mudança das contribuições para os trabalhadores rurais e o fim da aposentadoria especial, como a dos professores. A população mais pobre, principalmente da região norte e nordeste, que possuem menor expectativa de vida, não acessarão a Previdência e nem o BPC, ou, se acessarão, será por muito pouco tempo. Por desconsiderar demais as demais dimensões da vida social dos trabalhadores, como a dupla ou tripla jornada de trabalho e a dificuldade das mulheres negras de ter acesso ao mercado de trabalho, aumenta a idade e contribuição para a aposentadoria e limita o valor da pensão por morte por cônjuge. Chega ao ponto de, às vezes, ser 50% do que o companheiro, por exemplo, de uma mulher recebia. Por limitar o acesso dos trabalhadores a bens e serviços básicos, essenciais à vida humana, contribuindo ainda mais para a concentração de riqueza e reprodução da desigualdade social no Brasil. Como que essa PEC contribui para isso? Impedindo o acúmulo de aposentadoria, a pessoa trabalhou. A pessoa trabalhou, por exemplo, de carteira assinada, trabalhou em regime próprio, ela fez a contribuição, ela tem o direito de acumular aposentadoria, é um direito dela. Cálculo de valor de benefício bem inferior ao integral, com critérios impossíveis de serem alcançados para a aposentadoria integral, principalmente no Brasil, em que o mercado de trabalho é precarizado. Então, a gente conclui que essa PEC, ela representa a maior expropriação de direitos e de uma única vez, e a fratura na Seguridade Social brasileira, desde que foi instituída. E só para destacar, aqui antes de terminar minha fala, senador, na segunda-feira a gente estava aqui em outra audiência, também promovida pelo senador Paim. A gente discutiu esse processo de desmonte, esse processo administrativo e dessa gestão desse governo ilegítimo já, de desmonte da Previdência por dentro das agências de Previdência, dos serviços, do desmonte dos serviços da Previdência como o Serviço Social e a Reabilitação Profissional. Fizemos toda uma denúncia dessa visão, dessa ótica economicista de reforma da Previdência, né, de contra-reforma da Previdência, com a MP 767, e ontem, depois de todo esse processo de mobilização e de assinatura desse decreto pelo Temer, e quando os deputados da esquerda, né, de oposição, saíram do Congresso, da Câmara, em protesto à assinatura desse decreto, os golpistas aproveitaram a situação e aprovaram uma série de medidas provisórias. E uma delas já institui
reformas na Previdência, que é a MP 767, que nós denunciamos na segunda-feira. Ela faz alterações no auxílio-doença, dificuldade de acesso, ela faz alterações no salário maternidade, dificulta mais ainda o acesso da trabalhadora brasileira. Ela institui o que a gente chama Bolsa Perito, porque os peritos eles estão fazendo revisões na aposentadoria por invalidez e auxílio-doença com uma visão mais economicista, e muito desses benefícios que estão sendo cessados no INSS estão sendo retomados na Justiça. Inclusive, foi dito isso pela procuradora Eliana, né, na segunda-feira. E, então, de maneira bem, vamos dizer, desrespeitosa, a Câmara dos Deputados já deu um sinal que não está ligando para as manifestações dos trabalhadores, não está preocupada com a nossa capacidade de organização, de resistência e de defesa dos nossos direitos. O Ocupa Brasília, pessoal, foi só uma expressão de que nós temos força, trabalhadores, e que nós vamos à frente. Estamos fortalecidos e nós vamos resistir. Não a reforma trabalhista, não a reforma pela Previdência, fora Temer e diretas já. Tudo bem, Mariana Furtado Arantes, que faz aqui uma bela exposição, ela que foi brilhante já no outro debate que tivemos lá, na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu esta medida provisória 767, que todos nós temos obrigação de ficar vigilante com ela no plenário, que, de fato, é uma medida provisória muito cruel, né, em relação aos direitos do povo brasileiro. Bom, nesse momento, como é de praxe, nós teremos as considerações do nosso relator e, em seguida, nós iremos para as considerações finais de cada um dos nossos convidados.